Fala galera, de boa? Bom, eu vou estar adicionando um tópico aqui que bate justamente com a parte com que eu acrescentei essa teoria da mecânica nacional, né? A parte onde que eu trabalhei e percebi. É, Na mecânica nacional existia principalmente uma crítica assim que estava bem aberta ao público, que era a adequação da mecânica nacional com uma curvatura da luz. Então, por exemplo, com a relatividade geral, com o advento da relatividade geral, havia uma previsão de que a luz, ao passar próximo do Sol, ela sofreria uma mudança de trajetória, né? Na mecânica newtoniana isso já acontecia, tá? Mas na relatividade geral, aconteceu que o desvio que a luz sofreria seria o dobro da newtoniana. Então aí esse seria um método seja de jogar lá fora, ou seja bom, basicamente ver quem estava certo na brincadeira, né? Ah, então foi feito lá o caso desse teste e foi observado um certo desvio que estava de acordo, pelo menos dentro do que a gente tem conhecimento até hoje das como é que eu posso dizer, dentro do erro de medida que nós temos até hoje, foi observado que está de acordo, né? Com a relativa geral. Então, uma das tentativas óbvias é ver se a mecânica relacional dava conta desse efeito. Existe um outro efeito celeste também, que é o da precessão do planeta periélio de Mercúrio. Que o planeta de Mercúrio, ele descreve uma elipse em torno do Sol, assim como praticamente todo qualquer outro planeta do sistema solar. E só que essa elipse, caso as forças entre os objetos, entre a matéria e matéria, né, fosse dado somente pela força de gravitação de Newton, seria uma elipse ali e ficaria ali, entendeu? Mas, de acordo com a relatividade geral, ocorre um processo de mudança, ah, basicamente, não, não tem como deixar isso muito preciso, assim, mas basicamente aonde está acontecendo essa elipse, ela muda um pouco. Então, ao invés de essa elipse ela ficar no mesmo, digamos, nessa mesma direção, ah, com com essa reta aqui, ela começa com o passar do tempo, ela faz assim na primeira vez, depois ela vem assim, depois ela vem assim. Óbvio que eu estou exagerando, porque na verdade essa mudança aqui, dessa reta aqui, ela é bem pequenininha, não é tão grande igual eu tô fazendo aqui. Mas de qualquer forma ela acontece. Então, essas são as duas coisas que divergem a mecânica newtoniana da realidade geral e é algo natural de se imaginar, bom, será que a mecânica relacional dá conta disso? E quanto à precisão do período do planeta Mercúrio, ela dá perfeitamente bem se esse valorzinho do epsilon aqui, que aparece lá na expressão de força, daqui é uma outra expressão de energia, mas lá na expressão de força, eu acredito que tá ali atrás, mas não sei se vai estar dando para ver por causa do reflexo. Mas lá, se você voltar nos vídeos, vai ter a expressão de força, né, de Weber, e tem um epsilonzinho lá, um Qc, né, que ele precisa ser 6 para dar certo a questão do planeta, dessa precessão do planeta. Para bater junto com ela da geral e bater junto com o observado. Ah, Só que a da luz, que a relatividade geral dá conta, e a mecânica quântica, até então, acreditava-se que não dava conta, justamente porque tinha uma premissa lá nesses artigos. Não é o objetivo final aqui desse trabalho, mas tinha uma das premissas lá desses artigos que estava correta. Esse foi um dos objetivos do meu trabalho, foi demonstrar qual que era essa premissa
que todos os trabalhos que faziam essa crítica, a impossibilidade da adequação da mecânica relacional a resolver há três problemas básicos, conservação, ela deduzir uma energia conservativa, que você consegue tirar dela a expressão de força através do operador gradiente. Ao mesmo tempo, deduzir a precisão do periódico de Mercúrio. E, ao mesmo tempo, ou seja, as coisas, né? E é a terceira que eu vou falar agora, que é a da deflexão da luz, dada como é observada. Então, existia uma impossibilidade lógica, e foi demonstrado isso, tá? De conseguir essas três coisas ao mesmo tempo. Só que, para isso, utilizou-se como uma premissa que a interação entre a esfera Sol e a partícula de luz, ela poderia ser reduzida a uma interação entre duas partículas. E uma das coisas do meu trabalho foi demonstrar que isso não pode ser feito, certo? Só que não é esse o objetivo do meu trabalho. Só que o objetivo do meu trabalho é outro. Só que eu já queria deixar isso claro, que uma das importâncias do meu trabalho, de ler o meu trabalho, além desse daqui que eu vou apresentar, é esta, além de outras, né? Tem várias outras, mas acredito que essas duas são principais, então quis falar um pouco sobre essa inicial aqui. Bom, então do que eu vou falar aqui exatamente nesse trabalho, nesse vídeo? É de que existia uma segunda crítica, além desta, da adequação da mecânica relacional aos fenômenos, vamos dizer assim, celestes, né? Da precisão do planeta e da curvatura da luz. Existia uma segunda crítica. E essa segunda crítica, ela não estava muito bem estabelecida assim na literatura, né? Não existia artigos, até onde eu sei, não existia artigos publicados falando sobre isso. Mas ela tinha uma força assim tão grande quanto a da adequação dos fenômenos celestes, né? Que era a impossibilidade de você deduzir a energia de repouso de Einstein, que é o mc quadrado. Então, na mecânica relacional, você consegue deduzir uma energia de repouso, mas ela não dava, até então, com o modelo cosmológico que o Assis estava colocando, que era o modelo cosmológico onde o universo não tinha um movimento expansivo, né? Ou seja, é bem diferente do modelo cosmológico atual, que é um universo que está se expandindo com o tempo e tal. Cada ponto material está se afastando um do outro, né, de acordo com a constante de Hubble, de acordo com a lei de Hubble, né, que possui a constante de Hubble. E a mecânica relacional, então, com esse modelo cosmológico que até então era o único vigente na mecânica relacional, que era um universo praticamente não expansivo, né? A energia de repouso que era deduzida era tal que fazia com que, se você arruma a pressão do planeta Mercúrio, você estraga a energia de repouso. Ela deixa de ser mc quadrado e passa a ser menos meio de mc quadrado. Só que se você força que a energia de repouso dá o mc quadrado, você estraga a pressão do planeta. Então, existia uma outra impossibilidade, né? Além daquela impossibilidade de você deduzir curvatura da luz, pressão do planeta e conservação, existe a impossibilidade de você fazer conservação, precisão do periódico planeta Mercúrio e deduzir mc quadrado. Agora, sim, uma das coisas que eu queria deixar claro é que eu não acredito que a energia de repouso, que exista alguma energia de repouso, ou se ela existe, ela é mc quadrado. Meu objetivo com esse trabalho, com esse trabalho que eu publiquei e com tudo isso que eu vou falar aqui, é justamente deixar claro assim, que a mecânica relacional ela tem bastante portas abertas e bastante possibilidade de você dar um jeitinho nas coisas, tá? Então, um dos jeitinhos que eu achei é justamente ver o que acontece caso você assume o modelo cosmológico mais vigente atualmente, né? O mainstream da vida, que é do universo em expansão. Então,
supor que tivesse essa expansão, o que isso muda nas equações? Então, eu fiz isso de forma intuitiva inicialmente, né, vendo mais ou menos onde que ia sair as coisas ali e tal. E aí eu vi que, poxa, vai alterar a energia de repouso. Eu vi na minha cabeça, eu já via que ia alterar a energia de repouso. Aí eu fiz as contas e a energia, ela vai dar este valor aqui, que vocês estão vendo, no centro de uma esfera maciça, tá? No centro de uma esfera maciça. Eu não vou explicar cada um desses termos porque seria muito complicado e iria estender bastante o vídeo. Então eu vou começar pelas partes mais básicas. E caso você queira algo mais detalhado, recorra ao meu TCC. Acredito que fica mais fácil assim, para compreender, principalmente o que acontece aqui, tá? Então, se vocês observarem essa equação aqui, se vocês ignorarem essa parcela e ignorar as parcelas de rotação, que é esse ômega 2 aqui, vocês vão ter uma expressão assim, tá? Menos o psi M1. Na verdade tem esse meio aqui, né? Então meio. Esse meio, esse menos com esse menos vai ficar mais aqui, né? Então vai ficar mais psi meio de V12 ao quadrado. Vamos ignorar o movimento da esfera maciça. E aí o V2 vai ficar igual a zero. Então vai ficar só V1, vai sobreviver aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Meio de mv quadrado. Com esse psi aqui, claro. Mas eu não vou explicar exatamente o que a gente faz com esse psi aqui para tirar ele daqui. Mas basicamente a gente pode pensar como se ele não tivesse aí, tá? É diferente do que acontece com a força. A força, o psi ele tá lá e a gente precisa dele dar. Porque quando a gente divide os dois lados da equação do psi, fica um HG sobre psi lá, lembra da aula passada, do vídeo passado. Fica um HG sobre psi, desse HG sobre psi a gente força que ele seja igual a G. Aqui não precisa nas equações de energia, justamente porque fica tipo, por questões de conservação de energia, a gente divide todos os dois lados da equação por psi e aí some o psi. Porque fica psi sobre psi em todos os lugares, basicamente. Tá? Então ele acaba indo embora. Mas, e eu não quero entrar detalhando, demonstrando isso daqui. Mas, então, basicamente, ignora a existência desse psi aqui, tá? Fica meio de mv quadrado, que é energia cinética. Então, assim, além de a gente conseguir deduzir F igual a ma, calculando a força sobre uma partícula no centro de uma esfera maciça, a gente consegue também deduzir os termos de energia cinética, calculando a energia que você precisa para deduzir a força de Weber, que é chamada também energia de Weber, que o Assis deu esse nome, no centro de uma esfera maciça. Quando você faz essa conta, caso a esfera maciça não esteja rotacionando, nem acelerando, e nem se movendo, e se movendo em relação ao referencial que está observando essas coisas, tá? E você ignora os termos de repouso que aparece, tá? E ela não esteja se expandindo também, vai dar meio de mv quadrado, tá? Mas caso ela esteja se expandindo, mas não rotacionando, por isso que eu tô querendo sempre tirar, esse termo aqui, porque vai ser interessante pra gente nesse caso. Mas o termo, caso tenha rotação, vai ter esse termo aqui, fora do eixo, e expansão, tal, todo o modelo cosmológico que eu propus lá no TCC, você vai ter toda essa expressão completa aqui. Mas eu não vou trabalhar com isso tudo. Então, se você consegue ver que então, dá para pegar energia cinética, né? Mas além de pegar energia cinética, aparece um termo de repouso aqui também. Além dessa parte da energia cinética aqui, esse negocinho que eu não vou falar aqui sobre, aparece esse termo de repouso. Caso o universo não tivesse expansão, daqui é para zero, e eu já quero mostrar daqui agora, né? Daqui vai para zero, porque o constante de Hubble vai a zero, porque o universo está se expandindo. E fica esse 3c quadrado sobre 6. Se você. Sobre o epsilon, né? Só que se você faz o epsilon virar 6, isso aqui fica meio. 3 sobre 6 dá meio. Então fica menos mc ao quadrado sobre 2. Fica assim, ó. Menos c ao quadrado sobre 2. Fica menos meio de mc quadrado sobre 2. Não fica mc quadrado, que é a energia de repouso de Einstein. Então, se você tira essa parte de expansão aqui,
que é o modelo cosmológico que eu trabalho, vai acontecer que você vai ter a energia, vai ter uma energia de repouso, só que é menos meio de mc quadrado. Então, como que você deduz que a energia de repouso é igual a de Einstein, que é mc quadrado? Para isso, assim como você precisava lá para você deduzir a segunda lei de Newton, você precisava que G seja igual a um determinado conjunto de constantes, aqui você precisa de algo bem próximo, que você vai precisar também que essa constante de Hubble, ela tem uma relação com a velocidade da luz, o raio do universo e a massa do universo. Acho que a velocidade da luz e do raio do universo. Estou pegando ela aqui. Bem específica. Então você precisa que essa constante de Hubble aqui, ó, essa constante de Hubble, ela seja igual, que é a que está lá na taxa de expansão da lei de Hubble, tá? É aquele H0 mesmo. É a raiz de 2. Na verdade, o universo pode estar se expandindo como contraindo, tá? Tem essa liberdade ainda, tá? O universo pode estar tanto expansão quanto contração, que a energia de repouso é a mesma, tanto porque está ao quadrado aqui, né? Aí você leva ao quadrado, você mais fica mais ou menos fica mais, que duas vezes, né? Mas fica a raiz de 2, a velocidade da luz, sobre o raio do universo observável. Então você precisa que a constante de Hubble, e eu não vou fazer toda a dedução aqui, dessa energia de repouso, mostrar que isso aqui precisa acontecer, porque isso lá tá no meu TCC. E é um pouco extenso e tal, para fazer de forma, assim, de uma forma considerável e tal, é um pouco extenso. Então, mas aparece esse grau de liberdade a mais na energia de repouso, tá? Não só isso daqui, seria caso o universo tivesse expansão, seria só daqui. Quando o universo está em expansão, você tem mais esse termo aqui. E que se eu tiver que a constante de Hubble fosse igual a mais, ou seja, mais significa um movimento de expansão, o universo está em expansão, ou menos, o universo esteja em contração, raiz de 2 vezes a velocidade da luz sobre o raio do universo, você vai ter exatamente a energia de repouso. Isso aqui implica que a energia de repouso, vamos colocar assim, energia de 1B é zero, que é zero de repouso, vai ser mc quadrado. Tem o psi aqui, né? Mas mc quadrado. Então, existe a possibilidade de você, dentro da mecânica nacional, não só a crítica da curvatura da luz estava incorreta, como a crítica de que na mecânica nacional não dá para tirar mc quadrado, ou pelo menos de que, bom, do modelo do Assis não dá para tirar mc quadrado. Caso você queira resolver o problema do pressão do periódico do planeta Mercúrio, com Epsilon igual a 6. Mas aqui você consegue. E além disso, assim como na aula passada eu fiz uma comparação entre o valor da constante G dada a velocidade da luz, o raio do universo, a massa do universo, aí eu vou fazer algo bem próximo aqui. Se você pegar a velocidade da luz e o raio do universo observável, os valores mais aceitos para ele, e fazer essa continha aqui, você vai chegar que a constante de Hubble ela vai dar um valor aproximadamente de 0,96 vezes 10 a menos 18, 1 sobre segundo. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, senão vai começar a pegar a câmera, né? Você faz aquela conta ali, usando essa relação aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Você faz essa conta aqui, bota o valor da velocidade da luz, que dá 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E o raio do universo, que eu não vou lembrar de cabeça. Você vai dar esse resultado aqui. Sendo que medido experimentalmente, assim, o valor mais aceito experimentalmente hoje, é de 2,27 vezes 10 a menos 18, exatamente. 1 sobre segundo. Então você vê que em ordem de grandeza bate, porque isso aqui é aproximadamente 1, né? 1 vezes 10 a menos 8, isso aqui dá aproximadamente 1. Não dá aproximadamente 10, né? Em ordem de grandeza a gente aproxima assim. O 2 está aproximadamente de 1. Então, isso aqui fica 1 vezes 10 a menos 8, e aqui 1 vezes 10 a menos 8, bate a ordem de grandeza. Então, assim como acontece na constante de Hubble, na constante de gravitação de Newton, que bate as ordens de grandeza, aqui também bate as ordens de grandeza para deduzir E igual a mc quadrado. E isso foi muito massa quando eu fiz aqui. Assim como eu acredito que para Assis tenha sido muito interessante quando ele fez a dedução dessa relação entre a constante de gravitação de Newton, a velocidade da luz e o raio do universo, também é muito interessante quando eu fiz essa dedução aqui da constante de Hubble, a velocidade da luz e o raio do universo.
por essa aula eu queria chamar a atenção justamente isso aí, tá? Dentro da mecânica relacional, e isso só foi possível porque eu fiz suposição que o universo estava em expansão. Nos moldes como acontece atualmente, né? Quanto mais distante, mais rápido está mais rápido tá se distanciando cada partícula de matéria. E, e essa relação de quão rápido está se afastando daquele ponto de observação é uma relação linear dada pela lei de Hubble, né? Basicamente, que a velocidade de afastamento. Afastamento é igual a questão de Hubble vezes a distância dos objetos, tá? Eu usei essa relação aqui para dar a expansão, para dar a forma como essa expansão está ocorrendo. E aí cheguei no final, forçando que energia de energia de repouso lá de Einstein é igual a mc quadrado. Cheguei nessa relação aqui, quando eu fiz as contas, pá, 2 daqui e o valor mais aceito atualmente é esse. Então assim, na mecânica relacional, a gente pode trabalhar com vários modelos, tá? E várias expressões de força. Então não precisava ser aquela expressão de força de Weber. A gente pode trabalhar com outra expressão que já foi demonstrado, que é a expressão de força de Schrödinger, que o próprio assim já explicou ela, já chegou a mostrar ela. Que você chega nas equações da relatividade especial de Einstein. Tem esse modelo cosmológico que você supõe que o universo é expansão, de acordo com a lei de Hubble, e você consegue deduzir a energia de repouso M igual mc quadrado bonitinho de Einstein. Existe uma outra ideia que eu estou analisando ainda, que eu deixei de lado, mas eu pretendo publicar um artigo sobre isso. Se você adiciona determinadas expressões, você brinca praticamente com a mesma expressão de força de Weber, mas você adiciona alguns termos que dependem da variação da massa das partículas, coisa que atualmente hoje eu não acredito que seja possível, pelo menos de forma clássica, pelo menos dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui. Você consegue também deduzir isso daqui, a, essa energia de repouso é igual a mc quadrado. Só que aí lá a gente precisa de uma relação que eu não lembro exatamente como que é, tá? Mas é basicamente que a constante Hubble é igual à massa do universo, não, a variação da massa do universo sobre a massa do universo. É alguma relação próxima, assim, é uma aproximação, é alguma coisa vezes uma constante aqui. Tanto que eu deixei ali na parede aquela relação, que foi uma relação que, sim, mais uma vez saiu de uma suposição nada a ver, que inicialmente estava fazendo com outro problema, e aí eu quis analisar a questão da energia, comecei tentando... A gente deduziu F igual a MA, né? Aqui, eu mostrei aqui para você que dá para deduzir F igual a MA. Só que tem alguns livros que acreditam que entre partículas, na verdade, F igual a MA é simplesmente quando a partícula não perde massa, né? Mas quando a partícula perde massa, você deveria levar em conta o F igual a dPdt, que vai abrir em dma dt vezes V, mais o famoso MA. E aí só quando a partícula não perde massa, daqui vai a zero e fica MA. Eu não acredito nisso aqui mais, eu não consegui achar nenhum caso, né? Em que isso daqui é aplicável. Eu tenho um artigo falando sobre isso daqui, né? Que classicamente isso daqui não acontece em momento algum. Então eu meio que jogo fora essa possibilidade. Mas na época eu estava analisando essa possibilidade, eu consegui achar uma expressão de força que é capaz de deduzir isso aí. E aí depois procurando uma energia que é capaz de deduzir essa expressão de força de forma que ela seja conservativa, né? Eu tentando fazer a mesma coisa que eu fiz com o universo de expansão aqui, eu vi que eu precisava de uma relação basicamente dessa forma. E assim, dependendo dos valores que você coloca aqui da variação da massa do universo e como que você faz essa modelagem para calcular isso daí, foi uma das formas como que eu fiz, foi pegando o Sol, e o Sol perde massa com o tempo, devido à transformação de energia, devido ao próprio mc quadrado, né? Mudança da fusão, por forma de fusão nuclear, ela transforma em luz, que possui energia. Eu pegando o Sol como um modelo padrão, assim, falando, o Sol perde tanto de energia, de massa por segundo.
devido à conservação de massa em energia luminosa. Não é a forma como eu penso, assim, mas tá. Dentro da forma mainstream, assumindo o pensamento mainstream, é assim que boa parte dos físicos defendem, né? Essa conversão de energia. Conversão de energia material, de matéria, para energia de massa, né? Para energia de luz, uma forma de energia luminosa. No processo, o Sol vai perdendo massa, né? Eu peguei, falei, não, então perde tanto de massa por segundo, o Sol tem tantas estrelas no universo observável, então o universo observável perde tanto de massa. Aí eu só multiplicar uma coisa pela outra, tal. Aí eu peguei e falei assim, não, então tá. Aí eu vou dividir isso pela massa do universo observável e dava aproximadamente o 2,27 vezes 10 a menos 18 e 1 sobre segundo, né? Mesma unidade de medida. Então, assim, dentro da mecânica racional, existe uma grande. Como é que eu vou dizer? A mecânica racional, ela, no fundo, no princípio, ela é uma tentativa de conectar e de demonstrar que os termos inerciais eles são provenientes da interação e os termos de energia cinética eles são provenientes de uma interação das coisas com o restante do universo. No fundo, o princípio é este. O princípio da mecânica racional não é a força de Weber, não é F, somatório de todas as forças igual a zero, não. Apesar de que o somatório de forças igual a zero é bastante primitivo na mecânica racional. Mas na mecânica racional é tentar fazer a implementação do princípio de Mach, que é de tentar deduzir que os termos de inércia são devidos à existência do restante do universo. Essa é a parte principal. Tentar deduzir sistemas de energia, de repouso, de energia cinética, através de uma interação com o restante do universo. De alguns princípios básicos. Que um desses princípios básicos é a força de Weber, a forma como você está propondo, é a força de Weber, o modelo não expansivo dele, e com o somatório de força igual a zero. Aí eu tenho a minha forma que é o somatório de força igual a zero, um universo expansivo e com a força de Weber também. Apesar que vocês gostam hoje, mais atualmente, a força de Weber com os termos de decaimento exponencial. Coisa que você consegue ver isso no livro dele, no último livro dele, que eu chego a citar, no TCC. Então, assim, a mecânica racional, a gente pode fazer muita coisa com ela. A gente pode sair do F igual a somatório de força igual a zero, a gente pode ir para o somatório de força igual a alguma constante. A gente pode ir para ter somente energia, em vez de falar de somatório de força igual a zero, a gente fala somente de energia. E da somatório, a gente deduz disso alguma expressão para energias, para forças, desculpa. Então, assim, e a gente pode trabalhar com várias expressões de força, vários modelos cosmológicos. Então, assim, na mecânica racional tem muito espaço para muita coisa. Eu achei solucionar dessa forma. Solucionar a energia de repouso, solucionar o problema da energia de repouso dessa forma. Então, e tem essa outra forma aqui que eu achei, mas tem um processo de análise, eu não estou gostando muito e tal, não acredito mais nessa expressão de força. Então, existe essa segunda opção. Tá? Se vocês quiserem, até deixem aí no comentário uma coisa. Eu acabo trazendo essa segunda forma. Mas eu gostaria de deixar nesse tópico adicional duas coisas principais. É possível deduzir energia de repouso de Einstein, tá? Para aqueles que querem, tem que ser energia de repouso de Einstein. Então, é possível, tá aqui. E dentro do mainstream atualmente, basta botar o universo de expansão, de acordo com a lei de Hubble, tá? Vai dar tudo certinho, tá? Tá demonstrado no TCC, só ver lá, tá? Mas a segunda coisa principal é que a mecânica racional, ela tem muita possibilidade de a gente trabalhar com ela, tá? As coisas estão começando ainda. É uma teoria muito nova, assim, pra jogar fora. E ela é muito abstrata para fazer afirmações muito pesadas. A afirmação pesada da mecânica racional é que os termos de inércia vêm de uma interação com o restante do universo. Essa é a afirmação pesada da mecânica racional. A afirmação pesada da mecânica racional é se não existe o restante do universo, os termos de inércia não existiriam. As equações de movimento seriam outras. Todas as leis da física seriam outras. Desde que essas equações da física
leva em conta algum termo, em algum momento aparece um termo de inércia, coisa que sempre aparece. Em algum momento, alguma coisa ali está conectada com a inércia daquele corpo. Em algum momento tem alguma relação. Quase que necessariamente. Em qualquer teoria física, tá? Termodinâmica, qualquer coisa. Você consegue achar uma possibilidade de conectar aquilo ali com a parte inercial. Que é possível que aquilo ali esteja conectado. E bem provavelmente que esteja conectado. Então a mecânica relacional, no fundo, é essa. Essa é a informação forte. É essa a informação que se você conseguir falar assim, não, eu vou destruir o resto do universo. E vai ficar só a Terra e os livrinhos aqui e você aí. E você vai ver que vai tudo ficar da mesma forma, nada vai mudar. Aí acabou. Aí mecânica racional, tchau, obrigado. Movimento absoluto, esse negócio de movimento relativo, ou essa questão de relações entre. É tudo conversa fiada, existe realmente movimento absoluto, existe um espaço absoluto, tal. Existe uma aceleração absoluta, que existe até na mecânica, na relatividade geral. A relatividade geral não é tudo relativo, as acelerações são absolutas, assim como na mecânica newtoniana. Então, assim, é, é, mas além de. Mas, então, é isso que eu quero dizer, né? Mas até o dia que isso não for possível, a mecânica racional está de pé. De certa forma, assim, pelo menos o princípio básico dela, né? E aí a gente pode ter várias formas da mecânica racional diferentes. Cada uma tentando se adequar mais ao nível de conhecimento da época, né? Então, eu segui dessa forma, né, de repouso, e tá aberto aí para quem quiser viajar com expressão de força que quiser. Apesar de que eu acho que não é assim como um físico deve trabalhar, né? Eu acho que um físico deve se basear bastante por questões experimentais e tal, não ficar muito na viagem. Mas, assim, se quiser, tá aí, né? Eu, eu viajei um pouco porque, bom, eu não tenho muito como saber se o universo é expansão ou não, né? Não está acessível a mim. Então, eu assumi o que a galera tava falando aí e vi o que dava. Utilizando a expressão de força que o próprio AC já tinha utilizado. Né? Então, assim, a mecânica racional tem muito espaço para a gente tentar pegar os acontecimentos que estão aí fora e tentar colocar dentro dela. Fazer alguma forma com que a gente consiga demonstrar essa conexão com a interação com a questão do universo e dar conta de todos os acontecimentos assim celestes e de todas as coisas que a gente quer. Tem muito espaço para tentar fazer essas coisas darem certo. Ah, então, eu acredito que seria muito interessante se mais pessoas estivessem trabalhando nisso. Seja para criticar, ou seja para trabalhar, seja defendendo ela, ou seja atacando ela. Né? Acredito que os dois pontos seriam perfeitos na mecânica racional. Então, esse vídeo tem bastante coisa que eu gostaria de falar, né? Mas essenciais são essas duas, né? Como já deixei claro. Que a energia de repouso de Einstein é possível ser deduzida da mecânica racional e que tem muita coisa aberta na mecânica racional ainda. Tem muito espaço na mecânica racional para muita coisa, certo? Então é isso. Eu acredito que o vídeo esteja bastante longo, mas eu não tinha muito o que fazer, é isso mesmo. É um conteúdo, bastante coisa que eu gostaria de falar. E tamo junto. É isso.